Olá pessoal, começamos a nossa atividade da semana, as nossas aulas da semana, corrigindo a atividade da aula anterior. Atividade essa que envolvia a equação de Clapeyron e teoria cinética dos gases. Vamos lá para a primeira questão do Enem. Nos últimos anos, o gás natural, o GNV, que é o gás natural veicular, ele vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambientes. Você tem aí uma comparação da densidade e do poder calorífico do gás natural GNV, do GNV, e da gasolina. O que você percebe? Percebe-se que a densidade do gás natural é muito mais baixa do que a densidade da gasolina, e percebe-se que o GNV tem um poder calorífico maior do que o poder calorífico da gasolina. É o que se observa por essa tabela, por esse quadro que a gente percebe aí na questão. Apesar das vantagens do uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois em condições ambiente, o volume de combustível necessário em relação ao de gasolina para produzir a mesma energia seria, ou seja, eu quero comparar o volume de gás natural necessário para que eu possa, com esse volume de gás natural, manter a mesma produção de energia comparado com a gasolina. O que dá para a gente perceber? Nós temos que a densidade do gás natural é muito mais baixa do que a densidade da gasolina. Como a densidade do gás natural é muito mais baixa que a densidade da gasolina, isso quer dizer que se nós tivermos massas iguais de gás natural e de gasolina, como a densidade do gás natural ela é muito mais baixa, então esse gás natural ele vai ocupar um volume muito maior, certo? Como ele vai ocupar um volume muito maior por causa da densidade dele que é muito baixa, seria necessário um recipiente muito grande, um tambor, vamos dizer assim, um tanque muito grande para armazenar o GNV. O que acontece? Como a gente não dispõe desse tanque muito grande no veículo, para armazenar essa quantidade de GNV, a única saída vai ser mantê-lo a uma pressão muito alta para que essa pressão reduza o seu volume. Portanto, então, nós temos que a resposta correta aí é a letra B. O volume do gás natural é um volume muito maior do que o volume da gasolina, de tal maneira que, nesse volume muito grande, para poder armazená-lo, eu tenho que armazená-lo a alta pressão para poder diminuir o volume. A segunda questão. Um recipiente com dilatação desprezível possui capacidade de 40 litros e contém uma massa de gás oxigênio a 127 graus Celsius e 8,2 atm de pressão. Calcule a massa de gás contido no recipiente, dado a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Bem, pelo enunciado, nós temos o seguinte. Nós temos que a temperatura a que esse gás está é uma temperatura de 127 graus Celsius, que quando eu passar para Kelvin, somando 273, nós temos então a temperatura de 400 Kelvin. Além disso, o enunciado me dá a pressão desse gás, que é de 8,2 atm, me dá o volume que ele ocupa de 40 litros, e claro, em todas essas questões, nós temos que considerar a constante universal dos gases perfeitos. E a constante universal dos gases, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Bem, pela equação de Clapeyron, nós vamos ter que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Vamos então substituir, sabendo que eu quero descobrir qual a massa de gás. Então vai ficar a pressão de 8,2 atm vezes o volume de 40 litros. Isso é igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 400. Resolvendo então, 0,082 vezes 400 dá 32,8, repete o N, isso é igual a 8,2 vezes 40 dá 328. Pega agora o 32,8, passa dividindo, então o N é 328 dividido para 32,8. Quando a gente fizer essa divisão, nós temos então que esse gás, nós temos uma quantidade de 10 mols desse gás. Porém, a questão não terminou ainda, porque eu não quero a quantidade de mols do gás.
Eu quero, na verdade, saber qual é a massa desse gás. Bem, mas como a questão me deu a massa molar dele, lembrando que a massa molar é de 32 gramas por mol, nós sabemos que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, substitua o número de mols por 10, a massa eu quero saber, sobre a massa molar, que é 32. Quando a gente fizer aí produto dos meios pelos extremos, então nós temos que a massa será 10 vezes 32, ou seja, então nós temos uma massa de 320 gramas desse gás oxigênio. A questão 3. Determine a pressão no interior de um recipiente cujo volume é de 16,4 litros e que contém 128 gramas de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius. Considere a massa molecular ou massa molar do oxigênio como sendo de 32 gramas por mol. Pelo enunciado, os dados que nós temos são a temperatura de 27 graus Celsius, passando aí para Kelvin, vai dar de 300 Kelvin. Além disso, nós sabemos o volume ocupado por esse gás de 16,4 litros e nós temos a massa do gás de 128 gramas e a constante universal dos gases que nós já sabemos o valor, 0,082. Como a gente quer saber a pressão, primeiro eu vou pegar então a definição de número de mols. Nós sabemos então que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Por que eu vou começar pelo número de mols? Porque na verdade eu vou utilizar a equação de Clapeyron. E na equação de Clapeyron, para descobrir aí a pressão, nós vamos ter então que saber o número de mols, que é o que eu vou descobrir agora. Daí então o número de mols será a massa de 128 gramas sobre a massa molar de 32 gramas. Quando a gente dividir, nós temos aí então 128 dividido para 4 são 2 mols desse gás. Bem, descoberta então que são 2 mols do gás, pega então a equação de Clapeyron e aí nós temos que a pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. A pressão eu quero saber, o volume é de 16,4, isso é igual aos 4 mols vezes a constante universal dos gases, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Resolvendo então, eu tenho aí 16,4P é igual esse produto 4 multiplicado por 0,082 multiplicado por 300 dá 98,4. Pego o 16,4, passo dividindo. Quando a gente então fizer a divisão do 98,4 pelo 16,4, nós encontramos então a pressão de 6 atm, que é a pressão a que esse gás está submetido. Questão 4. Calcule o volume que devem ocupar 10 mols de um gás perfeito a 127 graus Celsius para exercer nas paredes de um recipiente uma pressão de 8 atm. Pelo enunciado, nós vamos ter aí inicialmente a temperatura de 127 graus Celsius, que passada para Kelvin, nós temos aí 400 Kelvin, é só somar 273. Além disso, do enunciado, nós temos ainda o número de mols, que são 10, a pressão de 8 atm e nós sabemos a constante universal dos gases. Lembrando que eu devo calcular o volume ocupado por esse gás. Bem, pega então a equação de Clapeyron. Por ela eu tenho que a pressão vezes o volume é N vezes R vezes T. A pressão é de 8 atm vezes o volume que eu quero saber. É igual ao número de mols, que é 10, vezes a constante universal dos gases, 0,082, vezes a temperatura, que é 400. Resolvendo então, eu tenho que 8 vezes V é igual a 328, que é o produto do 10 pelo 0,082 pelo 400. Passo 8 dividindo. Depois que a gente fizer a divisão, nós temos então um volume ocupado por esse gás de 41 litros. Bem, eram 4 questões que tratavam da equação de Clapeyron. Foram as 4 questões que eu acabei de corrigir agora. Daqui para frente, da quinta até a sétima, são 3 questões sobre a teoria cinética dos gases. Vamos para elas então. A quinta. As moléculas de um gás se apresentam em agitação constante. Contudo, a velocidade das moléculas é diferente, ou seja, elas sofrem variações ao colidir uma com as outras ou com o recipiente. Eu estou dizendo que as moléculas que compõem um gás, elas têm velocidades diferentes entre si.
Assim, embora todas as moléculas de um gás tenham a mesma massa, sua energia cinética é diferente, já que elas têm velocidade diferente. Esse raciocínio nos leva à ideia de energia cinética média das moléculas que constituem a amostra gasosa. A respeito desse conceito, julgue as afirmações a seguir e verifique se elas estão corretas. Vamos lá então. A letra A diz: numa amostra gasosa, a energia cinética média é a média aritmética das energias cinéticas de todas as moléculas que constituem a amostra. Bem, essa afirmação ela é uma afirmação verdadeira. Por que ela é verdadeira? Como eu estou falando de energia cinética média, para eu trabalhar com uma média, eu tenho que tirar a média das energias cinéticas de todas as partículas. Ok? Então a energia cinética média é a média da energia cinética das partículas que constituem a amostra. Logo, a letra A é verdadeira. A letra B. Numa amostra gasosa, quanto maior for a sua temperatura, maior será a energia cinética média das moléculas que a constituem. Vamos lá então. Nós vimos que a energia cinética média de um gás ela é 3/2 vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Agora é só a gente raciocinar. Se eu mantiver o mesmo gás aprisionado, o número de mols é constante. Além disso, a constante universal dos gases, claro que é constante. O que quer dizer que nessa expressão que apareceu aí na tela, na expressão da energia cinética média, a única coisa que varia quando o gás está aprisionado é a temperatura. Como a temperatura está multiplicando, aumentando a temperatura, você vai aumentar também a energia cinética do gás e vice-versa, certo? Quanto menor a temperatura, menor também será a energia cinética média. De maneira então que a letra B também é verdadeira. A letra C. Numa amostra gasosa, quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das moléculas que a constituem. Bem, nós sabemos lá da teoria cinética dos gases que a velocidade de cada partícula ela é a raiz quadrada de 3 vezes a constante dos gases, a constante universal dos gases, vezes a temperatura dividido pela massa molar. Ou outra maneira de a gente calcular a velocidade de cada partícula é pela raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividida aí pela massa de cada partícula. O que a gente percebe? Independente da fórmula que você usar, ou a primeira ou a segunda, se você utilizar a primeira, por exemplo, você vai perceber que a constante dos gases ela é constante, lógico, e que a massa molar de um determinado gás também é constante. Ou seja, então a velocidade de cada partícula, pela primeira fórmula, ela vai depender apenas da temperatura. E como a temperatura está multiplicando, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da partícula. Beleza. Na segunda fórmula, também eu chego a uma conclusão idêntica. Você vai perceber que a velocidade da partícula ela depende da constante de Boltzmann, depende da massa da partícula. A constante de Boltzmann, claro, é constante. A massa da partícula, a massa de cada partícula também é constante. De maneira então que a única coisa que varia é a temperatura. Então quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Beleza. Se quanto maior a temperatura, maior a velocidade, você percebe então que a velocidade sendo maior, a agitação da partícula também vai ser maior. De maneira então que eu posso dizer que quanto maior a temperatura, maior a velocidade, maior a agitação das partículas. De forma então que a letra C é verdadeira. A letra D. A energia cinética média das moléculas que constituem um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta desse gás. Nós já falamos algo que dá para a gente se basear para avaliar a letra D. A gente já viu na afirmação B que a energia cinética é 3/2 vezes N vezes R vezes T. Ou seja, a energia cinética de um gás ela depende do produto com a temperatura. De maneira então que se a temperatura está multiplicando, a temperatura absoluta, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Quanto menor a temperatura, menor a energia cinética. Traduzindo aí para proporcionalidade, isso quer dizer então que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. E então a letra D é verdadeira. Por último, nesse item, a letra E, considerando que o valor da constante de Boltzmann, que é o K,
independe do gás em estudo, o valor da energia cinética média das moléculas que constituem um gás depende apenas da temperatura desse gás. Vamos avaliar isso direito. Nós sabemos que a energia cinética de cada molécula, por isso que a energia cinética minúscula, ela é 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Ou seja, a constante de Boltzmann, como a questão bem fala, ela não depende do gás em estudo, ela é uma constante. A única coisa, então, que pode variar, no caso aí da fórmula, é a temperatura. Desse modo, então, a energia cinética de cada molécula depende apenas da temperatura do gás. Aí você diz, não, mas a questão não fala da energia cinética de cada molécula, fala da energia cinética do gás todo. Raciocínio. Se a energia cinética de cada molécula depende apenas da temperatura, a energia cinética do gás todo ela é a média da energia cinética de cada molécula. Então, sendo a média de cada energia cinética da molécula, certo? Que depende da temperatura do gás, a energia cinética do gás vai depender também, como ela é uma média, ela vai depender também apenas da temperatura do gás. De maneira que a letra E também é verdadeira. Ou seja, nessa questão que a gente terminou de avaliar, todas as afirmações são verdadeiras. Sexta questão. A respeito da energia cinética média por molécula de um gás perfeito, podemos afirmar que, quando você olha para as opções, é para você dizer de que depende a energia cinética média por molécula de um gás perfeito. Se depende apenas da temperatura e da natureza do gás, se depende apenas da temperatura e da pressão, enfim, de que depende. Bem, para a gente responder isso, vamos avaliar então a fórmula da energia cinética de cada molécula. A energia cinética de cada molécula é 3 meios vezes a constante de Boltzmann, lembrando que a constante de Boltzmann não depende do gás, multiplicado pela temperatura. Então essa energia cinética ela depende apenas da temperatura do gás, não da natureza do gás, já que a constante de Boltzmann não depende do gás. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra D. Depende exclusivamente da temperatura do gás e não depende da natureza do tipo de gás. Sétima questão. 1 mol de hidrogênio está sob temperatura de 127 graus Celsius. Calcular. Antes da gente calcular, considere a massa da molécula de hidrogênio, o M', 3,32 vezes 10 a menos 27. Considere a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23. E considere a constante universal dos gases perfeitos, 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Aí você diz, mas não era 0,082? 0,082 é quando eu não trabalho com unidades oficiais. 0,082 é quando eu tenho a pressão em atm, quando eu tenho o volume em litros. Aqui nós temos unidades oficiais, então nós vamos ter que trabalhar com a pressão em Pascal e nós vamos ter que trabalhar com o volume em metros cúbicos. Vamos então ver o que a questão pede. Na letra A velocidade média das moléculas desse gás. Para a gente calcular a velocidade média das moléculas desse gás, primeiro vamos adequar a temperatura. Que a temperatura, quando eu vou trabalhar com qualquer gás, ela tem que estar em graus Celsius. E essa aí está em Kelvin. Esses 127 graus Celsius, nós sabemos que eles são 400 Kelvin. Então, peguemos aí a fórmula da velocidade de cada molécula desse gás. A velocidade ela é a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela massa de cada molécula do gás. Observemos que nós temos duas fórmulas para calcular a velocidade de cada molécula. Pelos dados da questão, onde foi me dada a massa de cada molécula e a constante de Boltzmann, pelos dados da questão, a fórmula que dá para a gente utilizar é essa que está aí. Então a velocidade vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura de 400 Kelvin, que eu coloquei 4 vezes 10 ao quadrado, sobre a massa de cada molécula do gás hidrogênio, que é 3,32 vezes 10 a menos 27. Bem, aí eu fiz o seguinte, peguei o 3, multipliquei por 1,38, multipliquei por 4 e dividi por 3,32. Deu 4,98. Multipliquei 10 a menos 23 por 10 ao quadrado.
Isso dá 10 a menos 21. Peguei 10 a menos 21, dividi para 10 a menos 27. Quando eu pegar menos 21 menos o menos 27, isso vai ficar menos 21 mais 27, ou seja, 6. Por isso, então, ficou 10 elevado a 6. Calcular agora as raízes. A raiz quadrada de 4,98 é aproximadamente 2,23. A raiz quadrada de 10 à sexta é só pegar metade do expoente, é 10 ao cubo. Então, a velocidade média de cada molécula que compõe esse gás é de 2,23 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. A letra B, a energia cinética do gás. Entendam que não é a energia cinética de cada molécula, é a energia cinética do gás inteiro. Bem, nós sabemos então que o número de mol é 1 mol. Por que eu sei que é 1 mol? Porque tem lá no enunciado. A questão começa com 1 mol de hidrogênio, então o N é 1. Sabendo que eu tenho então 1 mol, nós sabemos que a energia cinética do gás ela é 3 meios vezes o número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então a energia cinética vai ficar 3 meios vezes 1 mol vezes a constante dos gases, que é 8,3, vezes 400. Resolve então isso, de eu pegar 3 multiplicado por 1, multiplicado por 8,3, multiplicado pelo 400 e dividido por 2, nós teremos então que a energia cinética vai dar aproximadamente 4.980. Bem, vou transformar esse valor em notação científica, isso vai ficar 4,98 vezes 10 elevado a 3, porque eu desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda. 4,98 é aproximadamente 5. Então a energia cinética, aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 3. Por que Joule? Porque eu estou trabalhando só com unidades oficiais. Por isso então que o R estava em 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, para que eu pudesse achar a energia cinética em joules. Bem, dessa forma então finaliza-se aqui a correção da atividade. Eu continuo ainda falando de equação de Clapeyron, continuo ainda falando da teoria cinética de um gás, certo? Através de uma atividade retomada final para que a gente possa finalizar esse assunto.